Um convite para tirar os pés da terra e olhar lá para cima, porque eles andam aí, ou há mais vida no universo, são expressões comuns nos que acreditam na existência de OVNIs e extraterrestres. Em Portugal, a Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI investiga, como o próprio nome indica, os relatos dos avistamentos de objetos voadores não identificados. A Comissão foi criada há 25 anos no Porto por um grupo de estudiosos, numa altura em que o interesse pelo fenómeno se tornou real no nosso país. E o objetivo passava pelo estudo dos avistamentos à luz das mais diversas ciências. No entanto, em mais de 800 casos estudados, ao longo do tempo, as conclusões referem que a subjetividade humana incidiu em cerca de 99% dos casos, levando por isso a falsas expectativas. O professor Nuno Silveira é o presidente da Sociedade Portuguesa de OVNIologia, é meu convidado. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Vamos falar de OVNIs e também destes números. 800 casos estudados, 99% não se confirmaram. De que é que se trata quando falamos de OVNIologia? Em primeiro lugar, queria só fazer um reparo. Eu não sou professor, portanto, queria fazer esse reparo. Mas tem autoridade para falar sobre o assunto, certamente. Eu faço parte da Sociedade Portuguesa de OVNIologia, que é outra associação que faz a investigação deste tema e que também colabora, trocamos impressões também com essas pessoas. Muito bem, então vamos aos OVNIs. Vamos aos OVNIs. Destes 800 casos que foram investigados pela CNIF, que foi um trabalho muito exaustivo que a CNIF fez desde a década de 80 até agora, demonstra que há casos OVNIs tão interessantes em Portugal como noutros países, que inclusivamente há pessoas que têm experiências semelhantes com as histórias que são trazidas de outros países, ou seja, há alguma consistência nos relatos e naquilo que é descrito, e às vezes pensa-se que o fenómeno OVNI está cingido, por exemplo, aos Estados Unidos ou outros países, mas não é verdade, porque em Portugal temos casos muito interessantes, e o que este estudo veio trazer é que, de facto, houve pessoas que tiveram experiências inexplicáveis e que merecem uma investigação para se poder apurar o que é que se viu. Mas concorda que, quando se fala em OVNIs, a maior parte das pessoas pensa que quem se dedica a esse fenómeno são lunáticos? Não, eu acho que se uma pessoa pensa isso é por estar mal informada. Aquilo que nós temos vindo a constatar ao longo do estudo que é feito é que o fenómeno é observado por qualquer tipo de pessoa, sejam pessoas... Mas é comprovável esse fenómeno, essa observação é comprovável? Consegue-se saber exatamente aquilo que se observou e dar-lhe um cunho extraterrestre? Não. Aliás, o fenómeno OVNI está muito ligado à hipótese extraterrestre, mas isso é apenas uma das hipóteses que são avançadas para explicar o fenómeno. E eu considero que até ao momento não há nenhuma prova que confira que essa hipótese é aquela que é mais credível. O que nós estamos a falar são de hipóteses e, portanto, cingimos-nos nas hipóteses. Agora, o fenómeno OVNI é real e não subsume apenas a relatos, que é o que a maior parte das pessoas pensa, mas também há o tipo de elementos mais objetivos. Tem exemplos concretos para certificar essa afirmação? Por exemplo, quando nós temos pessoas qualificadas como pilotos comerciais ou pilotos militares que veem OVNIs e que esses OVNIs são registados em radar. Ou seja, para além do testemunho de uma pessoa credenciada e credível, temos também outro elemento objetivo, como são os relatos em radar, os registros em radar, que de facto atestam que naquele momento havia um objeto com características anómalas, com características totalmente diferentes daquelas que nós conhecemos, com características de voo também diferentes. Sim, mas a minha pergunta é, esses objetos que são avistados, pode-se comprovar de uma forma garantida que são objetos que não têm origem na Terra, neste planeta, e que foram lançados de um outro sítio qualquer, enfim, que não são objetos esquisitos que andam por aí lançados por não se sabe quem? Claro, podem ser. Não. A resposta clara é não pode ser provada e também não é essa a missão da SPO. Nós não queremos adaptar os factos a uma teoria. O que nós queremos é investigar os factos para que depois possamos fazer uma teoria que explique aquilo que é observado. O fenómeno OVNI é real nesta acessão. Existem os tais objetos que são vistos, filmados, fotografados, detectados em radar, mas que não há uma explicação, e por isso é que o fenómeno ainda é um fenómeno que se debate muito sobre a sua própria origem. A sua existência é real, mas claro que as suas explicações podem ser mais prosaicas. Podemos estar a falar claramente de aeronaves experimentais de outras potências que são utilizadas e sobre as quais nós não temos conhecimento. Agora, aquilo que é interessante notar é que estas observações começaram há 60 anos, e já nessa altura, na altura em que nós ainda tínhamos bimotores e aviões que não funcionavam a jato, já tínhamos descrições de objetos que tinham características de voo muito superiores àquilo que nós inclusivamente hoje temos. E tais observações que eram vistas e fotografadas e registadas, e portanto nós temos matéria de facto que demonstra que o fenómeno é real. Mas não sabemos qual é que é a explicação. Claro. Aqui em Portugal, qual é a dimensão desse fenómeno, quer do ponto de vista dos avistamentos, quer também do ponto de vista das pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade? Estamos a falar de quantas pessoas, de quantos fenómenos, têm uma noção disso? Não há, tanto quanto eu saiba, um estudo aprofundado desde o número de observações que foram feitadas em Portugal. Eu devo dizer que desde sensivelmente 96 até agora não deve haver dados estatísticos que comprovam. Posso falar apenas da experiência da nossa associação. Nós recebemos cerca de 5 relatos por mês.
a maior parte deles explicáveis, mas tendo em conta que houve um hiato onde não haviam associações, portanto, há um período de tempo em que não se pode ir buscar dados. Mas, de facto, agora que as pessoas estão mais dentro do assunto e cada vez fala mais na comunicação sobre este assunto e fala-se bem na comunicação sobre este assunto, há muitas pessoas que vêm-nos relatar, por exemplo, histórias com 40, 50 anos e são pessoas perfeitamente normais, com vidas estáveis, quer profissionais, quer sentimentais e, portanto, não são os tais lunáticos, são pessoas perfeitamente normais que viram algo que não conseguem explicar. Agora, é claro que temos de ter em consideração que muitos dos casos não são inexplicáveis por própria inexperiência das pessoas, mas há, sem dúvida, um núcleo duro de casos que são muito interessantes, que têm factos muito interessantes e que são inexplicáveis. Muito bem, Nuno Silveira, da Sociedade Portuguesa de OVNIologia, a falar-nos de fenómenos que ainda podem ser explicados. Vamos fazer aqui um curto intervalo, voltamos já a seguir para a terceira parte deste Diário da Tarde.